paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui começando essa live, né, com os irmãos, aguardando aí a participação dos irmãos, mas desde já vou iniciar esse estudo da nossa EBD, estudo número 2, né, lição número 2, que tem como título Cristo vive em mim. E para iniciar vou fazer uma breve oração, né, para que Deus possa estar conduzindo todo esse estudo. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, meu Deus, de estar, meu Deus, aqui fazendo, meu Deus, a parte do teu ídolo, meu Deus, aqui transmitindo o teu recado, meu Deus, a tua mensagem, meu Deus, a pessoa, meu Deus, que tanto necessita, meu Deus, desse conforto, meu Deus, dessa palavra acolhedora, meu Deus, dessa palavra, meu Deus, que vai aliviar nossas dores, meu Deus, e nos dá, principalmente, meu Deus, a certeza da nossa salvação. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos conduzindo, meu Deus, e direcionando durante todo esse estudo. Amém, Senhor. Meus irmãos, o nosso estudo, né? Ele está ali em Gálatas, está baseado aqui a nossa lição, né? No livro de Gálatas 2, 1 e 2, e o texto áureo, né? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 fala o seguinte. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida, ele fala aqui, né? E a vida, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Né? Isso é uma mensagem que a gente deve estar aplicando, né, diretamente em nossos corações. Né? O que a gente deve fazer nessa vida, eu sempre digo, não importa o tempo que nós vivemos, o importante é o que fazemos durante o tempo que vivemos. A gente pode viver 100 anos, se a gente não deixar nada de bom, né? Se a gente não fizer nada, né, que agrada ao nosso Deus, esse tempo que a gente viveu foi um tempo perdido. Se a gente viver 10 anos e esses 10 anos a gente fazer algo, né, de benefício ao próximo, né, seguindo ao nosso Deus, servindo, né, as orientações dele, a gente viveu 10 anos, né, de lucro. Então o que importa é o que fazemos durante o tempo que vivemos e não a quantidade de anos que vamos viver. Vamos aqui comentar um pouco aqui, vou falar um pouco aqui da nossa introdução. A nossa introdução ela fala o seguinte: Galácia era a região que alcançava uma área grande da antiga Ásia Menor, hoje conhecida como parte da Turquia. Paulo escreve aos Gálatas como resposta às informações que teria recebido daquilo que estava acontecendo naquelas igrejas. Crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho de Paulo. O evangelho que Paulo havia pregado e ensinado, para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer os ensinos contrários. Eles faziam ataques e intrigas de Paulo e a veracidade de seu apostolado.
A carta, portanto, teve como objetivo praticamente a de redirecionar os crentes para o evangelho que haviam recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. Fica clara, né? Fica clara em Gálatas 1, de 6 a 12, a razão de ser da carta. Paulo começa a sua carta às igrejas da Galácia abordando a questão de autoridade. Sua própria autoridade como apóstolo veio de Jesus. Então vamos ler aqui o texto aqui, que fala nesse primeiro comentário. A gente pode observar aqui que o nosso estudo de hoje ele fala sobre o apóstolo Paulo, né? Ele escreve ali as cartas, né, aos irmãos que viviam ali na Galácia. Paulo ele percebe, né, que pessoas de dentro da igreja estavam trazendo algo diferente, né, que distorcia da verdadeira palavra de Deus. E Paulo, preocupado com aqueles irmãos, Paulo começa, né, a orientar. Mas vamos ver aqui o que é que diz, né, o livro de Gálatas 1, de 6 a 9. A palavra de Deus em Gálatas 1, 6 a 9 fala o seguinte: Estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, ou seja, anátema. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Então, meus irmãos, se Paulo estava falando, é bom que a gente tenha o seguinte: Paulo estava falando para os irmãos de dentro da igreja. Paulo, ele pregou naquela região ali em tempos passados, se formou uma igreja, né, uma igreja forte, e Paulo ele fica sabendo que alguns irmãos de dentro da igreja estavam tentando distorcer a palavra de Deus. E Paulo ele traz essa palavra forte, né? Se alguém, ou até mesmo um anjo, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, se alguma pessoa estiver dentro da igreja, que vier com palavras mansas, né? Que vier aparentemente trazendo algo de bom, né? Agradável a nós, seres humanos, mas que seja diferente do que as escrituras falam, que seja maldito, que você não aceite, né? As pessoas, elas geralmente, né, elas tendem a nos enganar, a tirar do foco, seja na nossa vida espiritual, né, ou material, com palavras que aparentemente parecem ser coisas boas, né, mas que no fundo, né, ele vai tirar você do foco principal, que é a palavra de Deus. Ele fala aqui na nossa lição, ela comenta aqui nesse primeiro tópico, né? A gente dividiu aqui em 5 ou 4 abordagens, né? Que ele fala o seguinte: e Paulo ele veementemente ele vai pregando ali. A gente sabe o seguinte, que
Quando a gente fala um evangelho que não está, um evangelho diferente, né? A gente vai ver mais na frente aqui que ele fala de um adendo, né? O que é isso? Você faz uma ligação com esse evangelho, né? Trazendo coisas novas, desde que não afete, né, a essência da palavra de Deus. A gente pode perceber o seguinte: a gente há tempos atrás não tinha aquelas encenações dentro da igreja, né? As pessoas fazendo teatro, né? Alguns tipos de louvores, né? Mas o que eu costumo não ser radical, de mim, né? Costumo não ser radical. Você deve analisar o seguinte: aquela mensagem, né? Ela agradaria a Jesus, né? Ela está falando realmente da mensagem salvadora, ou ela está tentando agradar as pessoas que estão ali? Então, se você entender que aquela forma de transmitir a palavra, seja um louvor, seja um cantor famoso, seja um ator, né, tá ensaiando uma peça, né, mas que ela possa trazer algo de resultado dentro da palavra de Deus. Se aquilo ali ele estiver distorcendo só apenas para agradar as pessoas que estão ali, né, um teatro, aquela coisa bonita, mas que seja fora da palavra de Deus, então seja maldito. Está aqui na palavra de Deus. Ele fala aqui o primeiro tópico, né, que é esse que a gente acabou de ler, Gálatas 1, de 6 a 9. Os crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho de Paulo, que Paulo havia pregado e ensinado. Estavam buscando outro evangelho, criando um adendo, né, uma ligação. Era um evangelho diferente. Era um evangelho diferente. Era um evangelho diferente. Então, diferente daquele que ele havia pregado. Então aqui a gente pode observar o seguinte aqui. Diferente de outra espécie, não da mesma essência. O que é, eu deixo aqui até uma pergunta, né? O que é um falso evangelho nos dias de hoje, né? Meus irmãos, não vou aqui explicar porque isso é muito individualizado, né? A resposta de cada irmão é diferente, mas os irmãos podem até colocar aí nos seus comentários, né? O que é um evangelho, né, nos dias de hoje, né? O que é um falso evangelho no dia de hoje, né? Aí você pode até temas para discussão, né? Adesão versus conversão, né? Eu estou dentro de uma igreja, participando de uma membresia, mas eu não tive uma mudança, eu não tive uma conversão, né? Eu não mudei aqueles hábitos antigos que eu tinha. Eu bebi, eu me embriagava, continuo me embriagando, eu fumava, continuo fumando, né? Não houve uma mudança, né, para melhor. Tem alguma coisa estranha, né? Não é normal, né? Quando Jesus Cristo, quando aqueles fariseus, escribas, né, trouxeram aquela mulher pegada no ato de adultério, e eles colocam: Senhor, olha, está aqui essa mulher, ela foi pegada no próprio ato do adultério. A lei, né, que a gente vai ver aqui, né, falando sobre a lei do próximo tópico, a lei ela diz o seguinte, que essa mulher deve ser apedrejada, mas a gente trouxe ela aqui para o senhor decidir o que deve fazer, né? Tentando, na verdade, pegar Jesus em uma situação que ele cometesse um erro. Ele fez o quê? Ele não mudou a lei. Em momento algum ele mudou a lei. Ele disse o seguinte, ele disse: olha,
não posso, provavelmente, deve ter pensado, eu não posso ser contra a lei, né? Porque foi Moisés que fez, orientado até pelo próprio Deus. Mas também eu tenho compaixão com essa mulher. Então, sabiamente ele disse: aquele que não tiver pecado, que é a primeira pedra. Como é que você vai criticar uma pessoa que está fazendo um erro, se muitas das vezes você faz um erro pior ainda? Quando Jesus ela disse: mulher, cadê os teus acusadores? Foram todos. Aí ela disse: nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vá, né? Siga a sua vida, e não peque mais. Ele disse: siga a sua vida e tenha uma mudança radical, né? Para melhor. Para que não advenha na sua vida, né? Uma consequência pior que essa. Então, na verdade, é o seguinte: quando a gente recebe a graça de Deus, né, salvo pela graça, não quer dizer que a gente recebeu sem esforço e que deve estar fazendo, continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, que Jesus já pagou o nosso pecado. Ele pagou, né? Porque a gente não era merecedor dessa graça. Mas a partir do momento que a gente reconhece e aceita, a gente tem um conhecimento da palavra de Deus, a gente não deve mais estar cometendo aqueles mesmos erros, né? A gente deve ter uma postura diferente. O segundo tópico aqui, ele está aqui, a segunda problemática enfrentada por Paulo, né? Está ali em Gálatas 2,16, né? Que é o nosso textuário, que diz o seguinte: Gálatas 2,16. Ele vai dizer o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que esse texto aqui ele nos transmite, né? Ele está dizendo o seguinte: que a gente não deve ser justificado pela lei. Que a gente não deve não, que a gente não vai alcançar a nossa salvação só fazendo obras, né? Tem pessoas que servem o seu pão, tem pessoas que se envolvem em recuperação de drogados, né? Tem pessoas que mantêm instituição de caridade, né? É um trabalho humanitário, né? Lindo, digno, né? Mantém creche, né? Faz algum serviço social. Mas isso não garante que essas pessoas elas tenham a salvação. Elas podem, se elas fizerem essas obras e ela cumprir a palavra de Deus. Porque essas obras em si só, ela não salva. A fé, ela vem condicionada à obra. Se você serve a Deus, você é convocado a participar dessas obras. Mas essas obras por si só, ela não salva ninguém. Por exemplo, eu posso manter uma instituição de caridade, uma ONG que trabalha com recuperação de drogado, trata pessoas com problema de leucemia, mas esse dinheiro ele pode ser desviado de algo errado. Faço algo errado, pego parte desse dinheiro e até como uma forma de diminuir o meu pecado, eu vou lá e dou para essa instituição. Isso não vai trazer a minha salvação. Eu tenho que ter um arrependimento, eu tenho que ter uma conversão, eu tenho que ter uma mudança de vida, né? E essa mudança de vida, ele vai me condicionar a fazer algo de bom pela humanidade.
Mas o que vai garantir a minha salvação é a minha mudança de vida, a minha mudança de atitude, né? Seguindo a palavra de Deus. E essas obras, elas são adicionais, né? As pessoas que servem a Deus, ela vai se sentir incomodada, ela vai querer fazer algo, né? Para que ela possa recompensar, né? Isso é dela mesma, né? Não é que a igreja exige, é que ela recompensar aquela felicidade, aquela alegria que ela tem. Ela quer transmitir essa alegria para outras pessoas. Então, eu vou ler aqui mais uma vez o texto, né? Ele diz aqui o segundo tópico, né? Gálatas, deixa eu ver aqui, segundo tópico, Gálatas 2,16, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, e sim pelo seu arrependimento. E seguir a palavra de Deus. O terceiro tópico está aqui, né? Terceira problemática está ali em Gálatas 2, Gálatas 2:4 diz o seguinte, né? Gálatas 2:4 fala o seguinte: e isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Esse texto aqui, esse versículo aqui, ele está falando de pessoas de dentro das igrejas. Todas as igrejas têm isso. Empresas, família, né? Tem pessoas que ela vai para a igreja, fica observando, por exemplo, alguém vai trazer uma palavra, ela fica observando aquela palavra, né, para ver se existe alguma falha, algum erro, e ela, de maneira alguma, ela se desarma para receber aquela palavra. É como se ela ficasse a todo instante procurando erro, né? Procurando alguma coisa que ela pudesse criticar. A gente pode ver isso. Tem pessoas que parece que não tem, não sei bem dizer, parece que ela não tem felicidade na felicidade dos outros, né? Ela não tem alegria se a igreja ela tá bem, tá crescendo, né? Se um departamento está fazendo um bom trabalho, né? Ela vai, não, aquele departamento está fazendo um bom trabalho, mas tem alguma coisa, deve ter alguma coisa errada que ele está fazendo, né? Se a gente se preocupar, né, em ver se tem algo errado, com a finalidade de orientar, né, de advertir discretamente, né, com o intuito do engrandecimento da obra, né, maravilha. Mas se for só para criticar e não ter nenhuma participação efetiva direta, isso não é de Deus. A gente deve ir para a igreja. Pronto, quando a gente... É simples. Eu vou para a igreja. Eu sento no banco, vou ver a palavra de Deus, né? Eu vou para a igreja para quê? Para receber. Aí o pastor, o irmão começa a pregar. Antes da pregação geralmente tem oração. O que é oração? Você fecha os olhos, você se desliga do mundo e você se liga com Deus.
que é que a oração ela nos remete? A oração ela diz o seguinte: esqueça tudo. Esqueça a doença, esqueça o problema da família, esqueça o problema no trabalho, esqueça o problema na igreja, né? E se conecte com Deus. A oração ela faz o seguinte: feche os olhos para o mundo, para você enxergar Deus. Se você ficar olhando para o mundo, você não consegue enxergar Deus. Então desconecte, né? Desarme, né? Se desarme. Eu vou para a igreja para aprender, né? Por exemplo, na EBD é diferente. Na EBD você vai ali para você ter um aprendizado, um melhoramento na sua fé. E você tem uma dúvida, você vai discutir, vai tentar tirar do professor. O professor ele não é, como é que se diz? Ele não é a melhor pessoa, ele não está totalmente capacitado, né? Ele não é o sabedor de tudo. Ele vai, se ele não souber na hora, ele vai pesquisar e vai trazer. Mas que a gente deve ir para a igreja desarmado, né? A gente deve ir para a igreja com o intuito de ouvir Deus, né? Esqueça aquela pessoa que está na frente, aquele diácono, né? O irmão, o pastor, né? Aquele líder espiritual que está ali na frente. Ele é um porta-voz de Deus, né? É o embaixador. Deus, né? A gente tem que crer. E se você não crê, não está fazendo nada na sua vida. Você tem que ir para a igreja, né? E a fé, né? Primeiramente você tem que ter fé. Se você vai para a igreja e você não acredita que aquelas palavras vêm de Deus, então fica em casa. A gente ou tem fé ou não tem, ou serve a Deus ou não. É como Josué disse ali, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser servir o Deus do Baal, né? Sirva. Se você quiser servir o Deus que serviu seus pais, sirva, né? Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tem que ter essa atitude de Josué o tempo todo, né? Eu não tenho que ver o que está fazendo as coisas erradas, eu tenho que ver, né? Que eu quero servir ao meu Deus, né? Todas as igrejas têm problema, toda a família tem problema, todas as empresas têm problema, né? Mas eu tenho que querer o melhor para a minha igreja, para a minha família, para a minha empresa, para os meus colegas, para os meus vizinhos, né? Eu tenho que ter felicidade na felicidade dos outros. Eu tenho que me alegrar na sua alegria. Tem pessoas que quando vê uma pessoa feliz, fica triste. Quando vê uma pessoa triste, fica feliz, né? Tem alguma coisa errada aí. O mandamento de Deus é o seguinte: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu até trouxe uma mensagem ontem, né, sobre isso aí. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ninguém vai provocar uma ferida em sua carne. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você vai querer o bem dele. Amém? O próximo tópico. O próximo tópico diz o seguinte aqui. Pronto, só comentando aqui em Gálatas 2,4 ainda. Mesmo existindo os espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente ou não querem e insistem em introduzir o modismo na vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra, não nos deixamos intimidar, continuemos trabalhando. Os transtornos impostos, agregados por alguns inimigos da cruz, não podem prevalecer. Precisamos superar as falas e atitudes. Geralmente, nosso foco tem sido quanto aos perigos e ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. Sempre criamos bastante resistência quanto a isso, mas o que mais ameaça aqueles crentes eram os falsos irmãos, diz Paulo, né? Eram as pessoas que estão dentro da igreja. Porque é o seguinte: se você tem um inimigo
e você sabe que ele é seu inimigo, você se defende. Se você tem um inimigo e você acha que ele é seu amigo, você fica de corpo aberto, né? Aí você vai, o seu inimigo ele vai pegar você desprevenido. Então, Paulo estava advertindo, né, que o inimigo da igreja, naquele momento ali, estava dentro da igreja. Aquelas pessoas que estavam querendo trazer doutrinas, né, distorcidas e introduzir dentro da igreja. E Paulo adverte, né, aqueles irmãos para que eles permaneçam na fé. Próximo tópico aqui. Experiência de Cristo. Viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. A experiência de Cristo em viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo, né? Verdade, né? Se a gente tem a experiência de Cristo em nós, quando a pessoa vem com um evangelho distorcido, a gente recusa, não precisa brigar, não precisa estar discutindo, não precisa estar perdendo amizade, né? Mas você pode dizer simplesmente, isso aí eu respeito a sua vontade, eu respeito a sua opinião, mas eu permaneço na minha fé, eu entendo que o que eu estou fazendo é o certo. Eu entendo que a minha fé, né, está agradando a Deus e escuta. Se aquela pessoa estiver fazendo algo de errado, né, algo, seguindo algum evangelho que não está de acordo com a palavra de Deus, né, e ela está lendo a palavra de Deus, em algum momento Deus vai tocar no coração dela. Não é você que vai converter ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Você é um transmissor da palavra. A palavra é uma semente, você leva a palavra. A palavra vai entrar em nossos corações, né? Ela vai germinar, o que é isso? A semente ela vai brotar e vai crescer. E quando essa árvore estiver grande, ela vai dar frutos, né? Então, muitas das vezes você leva uma palavra agora e você só vai ter fruto dessa palavra daqui a 5, 10, 20 anos. Mas essa palavra ela vai frutificar. A palavra de Deus ela não volta vazia, né? Diz a palavra de Deus. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 diz o seguinte: Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Ele vai falar aqui um reforço do segundo tópico, né? Que a gente já leu, né? De Gálatas 2:16. A gente vai ler aqui um reforço daquele tópico, né? Que a graça, que a salvação não vem pela lei. O que é que às vezes causa distorção, né? E até confunde a nossa mente? Antes de Jesus Cristo, a gente vivia pela lei, através das regras, né? O que era que acontecia naquela época, né? Existiam várias regras, né? Aquelas leis, né, escritas por Moisés, né? Houve a necessidade naquela época e os crentes, né, os servos de Deus, aquelas pessoas religiosas, elas tentavam seguir à risca, né, dia a dia aquelas regras, né? E como é do ser humano, né, a gente não pode descartar isso, né? O ser humano ele às vezes ele se sente bem em demonstrar, né, que é religioso, que está bem, que é um grande empresário, né? Às vezes ele está um empresário falido, mas ele está com um carro ali financiado, reforma sua loja, né? Mas às vezes ele está quebrado, né? Ele traz uma aparência, né, que ele está tudo bem, mas na verdade por dentro ele já era.
E aquelas pessoas viviam de aparência, né? Por quê? Porque a gente só consegue perceber o externo. As pessoas, elas viviam as pessoas elas como é que se diz? As pessoas tá aqui, elas viviam distorcido e não conseguia, como é que se diz, agradar a Deus. Ela vivia só bitolada naquela lei. E quando Jesus Cristo ele veio, né, as pessoas elas seguiam aquilo ali, não era errado seguir a lei, né? Tanto que Jesus diz para aquele jovem: você siga os 10 mandamentos, né? Ele disse: cumpra a lei. Aquele jovem disse: eu já cumpri esse seu desde a minha mocidade, né? A gente vê que as regras, né, simplesmente seguir a lei, ela não vai trazer salvação. É como se você vivesse só pelas obras. Aí Jesus ele percebe que há algo diferente que há algo a mais naquele jovem, né? Que aquele jovem precisava se desvencilhar da aparência, né? Aquele jovem talvez ele se preocupasse simplesmente com a aparência. Aí ele diz assim: onde é que está a fraqueza desse cara, desse rapaz, né? Desse moço? Vem cá, jovem, faz o seguinte: venda tudo que você tem, reparta com os pobres e siga-me. Porque Jesus ele é conhecedor da sua mente, ele é conhecedor da sua fé, ele sabe aonde vai os seus limites, né? Ele sabe até onde vai o seu limite. Então Jesus ele chega para você e toca na sua ferida. Ele disse: venda. Jesus ele provavelmente ele não queria que aquele jovem se fizesse de tudo que ele tinha, né? Mas ele sabia que ali estava, né, o problema daquele jovem. Ele disse bem assim: eu vou pegar na ferida dele. Como Mateus, né? Zaqueu, quando ele se converteu, ele fez o quê? Senhor, sem Jesus falar nada, ele disse: Senhor, eu vou pegar metade da minha fortuna e repartir com os pobres. Se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então a gente vê que quando há uma conversão, quando há uma mudança de vida, uma mudança quando há uma conversão, automaticamente existe uma mudança de vida. A quem era adúltero não vai adulterar mais, quem era ladrão não vai roubar mais, quem era desonesto não vai ser mais honesto, né? As pessoas vão ter uma transformação, né? O servo de Deus, ele é uma pessoa boa para a igreja, para Deus, e ele é uma pessoa melhor para a sociedade, né? As igrejas, meus irmãos, de um modo geral, né? As igrejas cristãs, né? Ela tem um objetivo principal de acalmar a sociedade. Vocês pensem numa sociedade sem fé, sem a igreja. Você pensa, é como se você dissesse: você não tem limite, né? E a pessoa, se o ser humano ele entende o seguinte: se eu roubar, não vai ter nada, se ninguém ficar sabendo, se eu matar, não vai ter nada, né? Então isso é a consciência, né? O que é que refreia isso em você? É o Espírito Santo dentro de você. Quando você está com o Espírito Santo dentro de você, quando você está com o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo ele é o seu acusador. Quando você for fazer algo errado, Deus, Jesus Cristo não vai ficar feliz com você, não. Toda vez que você vai fazer algo errado, né? Tem até um desenho animado que se não me engano, é Pateta, né? Ele, quando eu era criancinha, né? Há uns 10 anos atrás, aí eu assistia. Aí ele dizia o seguinte:
Quando ele ia fazer algo de errado, aí ficava de um lado o anjo, né? Pateta o anjo e ficava o pateta diabo, né? Satanás. Aí quando ele ia fazer algo de errado, aí o anjo aqui, meu filho, tenha consciência, né? Não faça isso não, ele tá precisando disso aí, você vai machucar ele, né? Aí o diabo lá, deixa de ser besta, faça isso, né? É a nossa consciência, né? Quando a gente vai fazer algo que a gente começa a pensar, refletir nas consequências, é o Espírito Santo. Quando a gente vai fazer algo que a gente não tem limite, não vê nenhuma consequência, é a falta do Espírito Santo, só está dominado por esse cara aqui. Então a gente tem que valorizar, né, o Espírito de Deus, né, e deixar o Espírito do mal, né. A palavra de Deus é o seguinte: Satanás está ao derredor da terra, ele está próximo a você. Quando você se depara com uma situação, né, desafiadora, ele, opa, vou pegar esse cara aqui. Aí ele começa a colocar, não, que nada, isso aí. Por exemplo, ele vai dizer, você vai arrumar o quê? Nada, isso aqui é os seus impostos que o governo leva, né? Pode fazer isso aí, você não está fazendo nada errado não, né? É a justificativa satânica. Aí o anjinho está aqui, não faça isso não, meu filho, né? Que esse dinheiro aí é dos impostos, mesmo que os governos, mesmo que as pessoas cobrem de maneira inadequada, mas é a lei. Se você fizer isso, você vai perder a sua moral, você vai perder o seu respeito, você pode ser preso, você vai ser humilhado. Aí ele começa a causar esse conflito, né? Quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, o anjinho ele toma a nossa mente, né? E afasta o Satanás, né? Resistir à tentação e ela fugirá de vós, né? É o que Paulo ele está advertindo aqui, novamente, né? Assim não conheço a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus, deve ser o entendimento e vida de quem foi salvo por Jesus. Aniquilar aqui é anular a graça. Não há esta possibilidade de transformar o Evangelho em uma religiosidade e legalismo, voltando aos rudimentos da fé. Tem gente que não descarta totalmente a graça, mas quer colocá-la de lado, querem diminuí-la. Os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para adquirir as exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos de cumprir. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Amém, irmão? Eu quero aqui, só para finalizar, né, para que a gente entenda e não tenha essas discussões, né? O que é que acontece? O que é que acontece, né? A lei, ela tem que ser cumprida. Seguir os mandamentos, não. Quando a gente diz a fé vem pela graça, não é que você pegue a lei, as regras e jogue no chão. Você tem que se adequar às leis com a visão da graça. Pronto. Retornando ali aquele episódio de Jesus com aquela pecadora, né, pegando no ato do adultério. Quando Jesus poderia dizer o seguinte: o que é que a lei diz? Apedreje ela. Estaria errado com ele, porque está cumprindo a lei. Mas ele cumpre a lei com a visão da graça. Ele diz o seguinte: por que eles vão apedrejar ela se muitas das vezes o pecado deles são maior do que os dela, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não deixou de cumprir a lei e utilizou a graça, né? Ele pôde salvar aquela mulher. Por quê? Porque aquelas pessoas muitas das vezes que estavam julgando aquela mulher tinham pecado muito maior do que ela. A gente não está aqui dizendo que você vai ser salvo pela graça e não pode seguir mais nada, não. Totalmente errado. Tem gente que
leva essa mensagem com fundamento. Olha, eu vou ser salvo e não preciso deixar de adulterar, não preciso deixar de roubar, não, né? Eu só posso. É como se você fosse salvo só pelas obras. Ele não está dizendo que você tem que ser salvo pelas obras, não. Ele diz que você é salvo pela graça. O que é essa graça? Você não merece salvação porque os seus erros, as suas atitudes, né, lhe condenam. Mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, você tem o direito de participar dessa família. Quando você entra nessa família, né, que é adotado por Jesus Cristo, né, passa a ser filho de Deus, você tem que ter uma mudança de atitude. Você não pode permanecer seguindo os mesmos erros. Né? Você é salvo pela graça, mas cumprindo a lei de Deus. Amém? Conclusão. A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada por Cristo, constrangida pelo seu amor e direcionada pelos seus ensinos. Cristo viver em nós significa que precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. A gente tem que mortificar todos os dias as obras da carne. Não adianta que eu sou empresário, não adianta se eu faço isso, faço aquilo, né? As obras da carne ela tem que ser mortas, né? Os meus erros têm que ser aniquilados. As obras da carne. Cristo viver em nós significa que nossa vida, com palavras e atitude, precisa ser a produção de Jesus de maneira prática, né? Jesus tem que viver em nós, né? Se a gente está puro, Jesus ele entra em nós, né? Através do Espírito Santo, né? E a gente frutifica essa vida de Jesus. A gente somos o que? Testemunho dele, né? A gente somos embaixadores de Cristo, né? Não pode faltar o caráter, claro, de Jesus em nossa vida. O que fazer para que Cristo viva em mim? Amém? Leia e conheça mais a palavra de Deus, né? Leia a Bíblia, meus irmãos. Leia e conheça mais, busque desenvolver uma vida de oração, né? Ore ao Senhor. Peça a Deus, né? Se tiver alguma dificuldade, né? Dobre o joelho, né? Se desligue do mundo e se conecte com Deus. Busque, rejeite todo tipo de proposta que contrarie a ética do reino, né? O que for desagradar a Deus, rejeite, né? Proponha ensinar com discipulado e essência do Evangelho Proponha ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimo humano ou religiosos. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Amém, irmão? Meus irmãos, eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que participaram, né, dessa live, né? Parece que deu um probleminha aí, né? Parece que o link aí, o cadeazinho tá fechado, mas eu não tô vendo possibilidade de ajeitar aqui durante a transmissão, né? Eu deixo aqui um abraço a todos os irmãos e amigos, né, que está aqui conosco, né, participando dessa EBD, dessa escola bíblica dominical, né? Espero que tenha, né, surtido positivamente na vida dos amados, né? Deixo aqui um abraço, né, aos irmãos da igreja, né, aos amigos, né, e familiares, todos que estão nos assistindo, né? Que a paz do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, possa estar com vocês, né? E com todos os seus familiares, né? Transformando a nossa vida para que a gente possa, através dessa transformação, transformar o mundo para melhor. Que esse é o objetivo, esse deve ser o objetivo de todos os cristãos, né? Levar a palavra de Deus ao mundo para que ele seja transformado por Cristo através da nossa vida. Amém? Vamos fazer aqui uma breve oração. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Pai, levando esses ensinamentos, meu Deus, transmitindo essa mensagem, meu Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos orientando, meu Deus, e nos edificando. Que a Tua palavra salvadora, meu Deus, possa estar presente em nossa vida, meu Deus, fortalecendo, meu Deus, a nossa fé, meu Deus, para que a gente possa, meu Deus, permanecer, meu Deus, nessa obra, meu Deus, que a gente não possa
Que a gente não possa, meu Deus, dar importância às dificuldades, meu Deus, mas que a gente possa, meu Deus, enxergar simplesmente, meu Deus, a recompensa, meu Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, muito obrigado por tudo, nos fortalece, meu Deus. Abençoa, meu Pai, o nosso estado, abençoa o nosso município, nosso país, meu Deus, livra-nos, meu Deus, de todo mal, nos afasta, meu Pai, desse mal, essa pandemia, meu Deus. Para que a gente possa, meu Deus, o mais breve possível estar, meu Deus, restabelecido, e principalmente, meu Deus, para que os teus servos, meu Deus, em todo o estado, meu Deus, em todo o Brasil, em todo o mundo, meu Deus, possa estar, meu Deus, possa, meu Deus, poder ir às suas igrejas, meu Deus, louvar, meu Deus, ter uma intimidade mais especial contigo, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. São Deus que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço a todos e fique com Deus. Amém.